Fala, galera! E aí, turma, tudo bem? Hoje a gente veio falar mais um pouquinho sobre o nosso motorhome, a nossa casa. Mostrar os lugares favoritos aqui dentro, que a gente gosta, utiliza bastante e que nem sempre sonhou que seria tão bom. Tem coisas que a gente construiu achando que seria bom, mas está superando todas as nossas expectativas e é isso que a gente quer conversar e mostrar para vocês hoje nesse vlog. Os dias de estrada mostraram muitas utilidades que fizeram toda a diferença aqui dentro. Eu sou a Dé. Eu sou o Sevi. E nós somos o Estamos indo viajar! Construímos nosso motorhome em uma Renault Master e vamos mostrar então o que mais gostamos na nossa casa. Uma parte do nosso motorhome que a gente achou muito interessante foi esse nosso baú. A gente colocou ele aí depois que a gente tirou o nosso banco duplo que veio de fábrica, colocou esse banco individual e ficou um espaço inutilizado aqui no meio. A gente pensou, bora colocar um baú aqui e tá de enorme utilidade. Ele tem um belo espaço para a gente guardar nossos livros, as nossas sacolinhas de supermercado e bom material de fotografia também. Quando a gente fecha, a gente costuma usar ele para pisar em cima, que ele é bem resistente, para vir lá da casa para cá. E tá sempre de suporte também para usar, para colocar o chimarrão, colocar uma bolacha, uma pipoca. Ficou muito legal, muito útil. Aqui pela cozinha a gente tem o nosso freezer, o nosso xodó. Na verdade é uma super cozinha. Super cozinha. A gente, quando foi comprar nosso frigobar, a gente queria muito que tivesse um freezer amplo. A gente batalhou, gastou uma graninha a mais, mas ficou muito legal. A gente chega em alguns lugares na viagem e tem um precinho legal de uma carne moída. A gente pode comprar mais porque tem espaço. E o espaço do freezer é super amplo. A gente, quando antes de sair de motorhome, fez uma festinha e cabe 6 garrafas de espumante, com certeza, galera. E além disso, ele é muito forte também, né? A gente coloca uma pedrinha de gelo, já congela, tem bastante força. Rapidinho dá pra tomar um Fernet. As pessoas que só pensam em bebida. Então tá aqui, um dos nossos xodós aqui da cozinha. A geladeira é incrível. Ah. Outra coisa importante que eu disse que eu não ia abrir mão quando a gente viesse pro motorhome é o meu fogão de 4 bocas. A galera normalmente tem um fogãozinho de 2 bocas, mas eu não me imagino cozinhando num fogão de 2 bocas. Esses dias, inclusive, a gente estava fazendo umas comidinhas por aí, eu já tinha usado 2, 3 bocas, daqui a pouco eu queria usar mais uma e eu só disse pra você, meu Deus, 2 bocas não dá nem graça para poder cozinhar nada do que a gente gosta de fazer. Então, assim, não vejo como a nossa casa ter menos de 4 bocas num fogão. Além de um belo forno, bem amplo também, que a gente usa bastante para economizar uma grana, a gente cozinha bastante em casa. Aham. Às vezes sai um churrasquinho, porque às vezes tá muito frio na rua, você faz um churrasquinho no forno. A gente faz bastante bolinhos, tortas, essas coisas, para manter bem a rotina de estar em casa, sabe? Não é porque a gente tá num motorhome, que a gente tá vivendo na estrada, que a gente não tem essa sensação gostosa de poder ter uma comidinha caseira, um bolinho, esse tipo de coisa que aquece o coração. Tem saído bastante focaccia também. Ah, focaccia. Hoje vai sair focaccia, Quem sabe hoje? né? Tem tudo? Tem tudo. Essa é a pergunta. Tem tudo? Tem tudo. Vai Tem sair tudo. focaccia hoje. Bom, outra coisa que a gente, no início, quando estava construindo a van, quando chegou lá em casa, pra gente ver o tamanho, a gente se assustou, a cuba. Essa cuba é super grande, então ela cabe bastante louça e às vezes a gente precisa guardar um monte de coisa ali dentro para não ficar batendo enquanto tá andando com o carro. Então foi assim, essa realmente foi uma surpresa positiva, porque talvez lá no início, quando a gente estava pensando em construir a casa, talvez ela não fosse tão grande. A gente, quando chegou, a gente se assustou e pensou, nossa, é enorme, a gente vai ter que trocar.
Nós quase trocamos, mas aí a gente veio, tentou fazer umas medidas, porque a gente não tinha noção nenhuma de medidas de coisas quando a gente estava fazendo motorhome. E aí a gente pensou, tá, vamos tentar uma cuba grande, porque eu acho que vai ser importante. E realmente está sendo muito legal ter uma pia de cozinha bem grandona. E o último diferencial aqui da nossa cozinha é o paneleiro. É o paneleiro. Olha o tamanho desse paneleiro, gente. Você vem encantado no paneleiro. Tcharam! Quando a gente faz uma curva, ele vem. Às vezes a gente não tranca. Geralmente a gente faz uma curva mais rápida e ele vem. Blum! Vai, Rubinho! Gente, aqui no nosso paneleiro a gente tem panela de pressão e uma panela grande. 3 tipos de frigideira antiaderente. Panela de ferro para fazer aquela comidinha gostosa. 2! Não é uma só, é 2. 2. Uma leiteirinha e todas as questões de bolo. 2 formas de bolo, uma forma para torta. Tá bem recheadinho, porque a gente realmente gosta de uma cozinha, né? Aham. E não sinto saudade de casa nenhuma para guardar coisas aqui. Tá tudo aqui dentro. Não, a gente tá com a casa super completa. A questão cozinha foi prioridade na nossa van. Porque a gente queria comer bem e provar todas as comidinhas dos lugares que a gente passou. Tá aí. Olha o tamanho disso, cara. Um outro aspecto bem importante da nossa casa que a gente adorou quando a gente percebeu realmente a necessidade dela são essas 2 portinhas que separam a cabine da casa. Quando a gente construiu inicialmente, a gente construiu porque a nossa ideia é um dia, se tudo der certo dos nossos planos de motorhome, é mandar a nossa casa para um outro continente. E assim a gente consegue individualizar a casa da cabine. Porque daí quando a gente coloca num navio, as pessoas têm acesso só à cabine e não mais à parte de dentro da casa. Mas acabou que essa função de poder fechar essas portinhas e não ver mais a parte do carro que a gente tem, torna a casa super aconchegante, mantém aqui o ambiente mais climatizadinho, dá uma sensação de que realmente a gente está morando numa casinha. E eu posso afirmar para vocês, tem dias que eu tô aqui dentro e que eu esqueço que tem um mundo lá fora. Essa é a parte da van que a gente passa mais tempo. E nesse cantinho a gente consegue organizar de algumas formas. Quando a gente coloca a mesa virada para lá, vira uma espécie de um sofá aqui. A gente fica sentado um de frente para o outro, batendo um papo, conversando. E a gente pode ficar aqui planejando nossos próximos roteiros, nossas próximas estradas e cidades. E a gente curte bastante ficar por aqui. Outra possibilidade é colocar a mesa nessa posição, entre os nossos sofás, que normalmente é o momento que a gente usa para fazer as refeições, café da manhã, almoço e janta. E esse aqui é o nosso modo cinema, mas vocês já vão entender por quê. Tcharam! Temos a nossa salinha de cinema. E agora a apresentação do último método da cama. Iniciamos colocando os tampos, um tampo, 2 tampos. Pega nas almofadas, que era do sofá antes, né? E aí a gente tem uma cama enorme, é tipo uma king size, tá sempre sobrando espaço. A gente dorme agarradinho, tem sempre metade da cama sobrando, super espaçosa. E assim a gente finge que dorme, de boné, camisa e chapinha. A gente se arruma sempre Claro, a gente assim, dorme super chique. pra dormir. O que vocês veem nos vídeos é como é a vida real. Boa noite.
E assim então fica a nossa cama montadinha, com um super espaço dos lados. Dava para dormir mais uma pessoa junto, de tão larga que ela é. E a gente não fica se sentindo apertado se dormisse nesse sentido da van. Tá querendo convidar mais alguém pra dormir com a gente? Ele tá que tá, eu tô tentando fazer um vídeo e ele não para de soltar piadinhas. Isso, família. E assim então fica a nossa cama montadinha, com um super espaço para que a gente fique bem confortável. E a gente ainda consegue dormir no sentido da van e não se sentir apertados. Acho que a gente conseguiu mostrar todos os modos e mostrar quanto versátil é esse sofá, cama, mesa, cinema, tudo isso. Ainda que dê trabalho para montar, é uma coisa que a gente acostuma e dá uma sensação de amplitude, de 1000 possibilidades de poder viver uma vida dentro da van. É rápido, prático, super confortável. A gente ama o nosso sofá-cama. Uhum. A gente morre de orgulho do nosso sistema elétrico e a gente quer apresentar ele para vocês. O nosso principal motivo pelo qual a gente gosta desse sistema elétrico é porque ele nos permite ter uma autonomia gigantesca. A gente conseguiu fundamentar bem esse sistema e dimensionar tudo bem direitinho, a ponto de que a gente consegue ter ao mesmo tempo ligada geladeira, aquecedor, inversor, aquecedor de toalhas, uma chapinha bem linda pra gente se manter sempre, né, arrumadinha pra fazer os vídeos. E tudo isso acaba que consome super pouco da nossa bateria, porque a gente investiu também numa bateria de lítio e acaba tornando a nossa vida bem despreocupada, independente da condição do tempo, se tem sol, se tem chuva. A gente nunca ficou com a bateria menos do que 70% de carga, então a gente pode dizer que está super tranquilos em relação ao nosso sistema elétrico e é isso que eu quero apresentar para vocês agora, mostrando cada detalhezinho da parte elétrica que a gente montou. Então assim, galera, esse aqui é o nosso baú da elétrica. Aqui a gente montou todo o nosso sistema e vocês podem ver que a gente tem bastante espaço. Uma das coisas que quem já tem motorhome olha esse nosso baú e diz assim, nossa, mas que espaçoso, que organizado. E realmente a gente não imagina como seria ter esse espaço com os fios todos aglomerados, porque a gente realmente gosta de uma organização. Esse aqui são os nossos 2 cabos que chegam das nossas placas solares. A gente tem 3 placas solares de 210 amperes, que a gente ligou em série. Aí então a gente decidiu colocar aquele porta-fusível lá no cantinho e esse disjuntor para proteger todo o nosso circuito contra qualquer tipo de curto-circuito que poderiam vir das placas. Lembrando que o nosso porta-fusível ele é feito com fusíveis de 12 amperes. Isso porque, de acordo com a descrição das placas solares, a corrente de curto é de 12,3 amperes. Então, quando chegar bem próximo, ele acaba queimando e protegendo o nosso sistema. Normalmente, eles são muito mais sensíveis que o disjuntor. Então, a gente colocou tanto fusível quanto disjuntor para não correr nenhum risco em relação a algum curto-circuito que venha das placas. Aí, a energia vai chegar até aqui, que é o nosso controlador de carga. Um controlador de carga de 50 amperes e 100 volts de tensão, da Victron Energy. E a partir daqui, ele passa por um outro disjuntor, que agora sim de 50 amperes, e vai para todo o nosso sistema elétrico. Um outro equipamento que a gente colocou na nossa elétrica é esse transformador DC-DC, que ele serve para ajudar a carregar a bateria da casa através da bateria do carro. Do nosso barramento, a gente ainda distribui a corrente elétrica para uma caixa de fusível de 12 volts, que é essa daqui, que daí a gente acabou distribuindo tomadas de balcão, o climatizador, luz de fogão, USB, que a gente usa para carregar telefone celular, esse tipo de coisa, tudo divididinho para não sobrecarregar nenhuma corrente, nenhum fio, para que a gente não queime nada do nosso sistema. E tem uma coisa interessante, porque quando tu vai dimensionar um sistema elétrico,
os cabos eles suportam até determinada amperagem. E a gente sempre usou um cabo mais grosso para que ele suportasse mais, para a gente realmente se certificar que não teria problema de nada de curto-circuito. Daí esse aqui, então, é o nosso inversor. Ele serve para pegar toda a rede de 12 volts que chega até ele lá atrás. E aí aqui dentro ele transforma essa rede numa rede de 220 volts, que sai nesses fiozinhos aqui azul e branco, tá? Aí desses fiozinhos ele chega naquele disjuntor ali que está escrito inversor. E aí esse disjuntor que está escrito inversor, ele controla a distribuição dessa carga de 220 para a casa toda. Além disso, quando a gente está com ele ligado, significa que todo esse painel de 220 está funcionando. Então, todas as nossas tomadas de casa, elas passam por esse painel de 220 para receber carga, que é como se fosse um barramento para 220, e aí acaba que a gente consegue ter a energia de uma corrente alternada como se fosse numa casa normal. Mas a gente também deu um jeito de proteger essa questão para que quando a gente fosse eventualmente em algum camping ou usar alguma tomada externa, a gente tenha a possibilidade de desligar o disjuntor do inversor e então ligar a tomada de luz externa, que é no caso essa daqui, da luz da rua, para que a gente desligue a chegada de energia de 220 referente ao nosso inversor e use só a chegada de energia 220 que vem da rua. Então, a gente consegue isolar o sistema para usar só a energia da rua. E, por fim, para a gente ter certeza que nunca vai ficar sem energia dentro de casa, a gente colocou também um carregador da usina de 100 amperes. Isso porque a nossa bateria aceita até 140 amperes de entrada. E aí, esse carregador auxilia então no carregamento da bateria quando a gente não tem mais nenhum tipo de fonte de energia elétrica para carregar a nossa bateria. Mas até agora a gente pode afirmar que as nossas placas solares estão sendo suficientemente maravilhosas para produzir carga e não nos deixar na mão. Então, assim, o sistema elétrico é um sistema fundamental da nossa casa. A gente não conseguiria viver sem ele, porque ele nos ajuda com o aquecedor, com a geladeira, com a chapinha, com as luzes. Mas assim, não é uma coisa de outro mundo, tá? É só uma questão de entender como as coisas funcionam e ir ligando cabinhos aonde eles devem ser ligados. É uma coisa que se torna totalmente viável e compreensível a partir do momento que se respeita todas as indicações de fabricante sobre a quantidade de amperagem e voltagem que pode passar em cada fio e equipamento. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí um comentário que a gente tenta te explicar da melhor maneira possível dentro do nosso conhecimento. E para finalizar, então, tudo que a gente colocou na van e que nos fazem extremamente muito feliz hoje, a gente vai falar sobre o nosso teto solar. O teto solar, o responsável pela luminosidade dessa casa, por arejar essa casa, por levar embora o cheiro da cebola. Da fritura. Da fritura. Então, o teto solar era, na verdade, mais um charme que a gente queria dar para casa, uma possibilidade de chegar no deck somente pela parte de dentro da casa, mas que hoje ele tem uma função gigante de permitir entrar luz dentro de casa e a gente sentir a sensação do clima, de ver como é que as coisas estão na rua através do teto. Além de poder olhar as estrelas. A lua, eu ia dizer. E foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando comprou, foi cortar a lata para colocar um teto solar ali em cima. Deu super certo, a gente tá muito contente com isso. Mas na hora de cortar deu medo. Deu medo. Mas o teto tá ótimo, maravilhoso, cumprindo muito bem a sua função. Fecha e quando a gente não quer mais a luminosidade para dormir, coloca o nosso blackout.
foi uma das últimas coisas que a gente colocou antes de pegar a estrada, mas também ficou muito bom, deu bem certinho. Essa costureira era boa, né? Muito boa essa costureira. A gente passou 1 ano e 4 meses construindo o nosso motorhome e planejou muito bem tudo que tem aqui dentro dele, mas a gente não tinha noção o que seria útil ou não útil. A gente aprendeu a colocar as coisas no lugar sem nenhuma vivência e sem nunca ter entrado no motorhome. Inclusive a gente pedia para as pessoas para entrar, para conhecer, para ter algumas noções. E passado esse tempo de estrada, hoje a gente valoriza muito algumas questões que a gente ficou tanto tempo pensando para ver como ficaria. E hoje a gente está muito contente com certas situações aqui dentro que a gente está mostrando para vocês. A gente percebeu que várias coisas deram realmente certo e a gente está muito feliz em poder estar vivendo numa casa super funcional. A Dé ficou muitos dias planejando como é que ficaria essa cama e sofá aqui. É verdade, eu tive que fazer até uma maquete, porque o que eu queria fazer eu não sabia como fazer. Assim como toda a cozinha, toda a cabine, a gente planejou muito e hoje a gente está colhendo os frutos. Inclusive a elétrica, né, galera? A elétrica foi uma coisa que eu montei toda a ideia de como seria, mas as pessoas diziam que era muito perigoso e tal, e a gente decidiu passar por uma consultoria de elétrica para ter certeza que as coisas estavam certas. E sim, estavam super certas, mas a gente ainda precisou fazer alguns ajustes de correções, porque a gente tinha certeza que como a gente colocou no papel estava muito mais seguro do que às vezes o que nos enviaram de consultoria. E hoje a gente está aqui, colhendo os frutos, como eu disse, vivendo uma vida e aproveitando o nosso motorhome, que foi bem batalhado, mas a gente está muito contente com ele. E essa casa está muito confortável. Ainda ontem a gente estava conversando que quando a gente se mudou para cá parecia tão pequenininha e hoje ela está enorme, cheia de conforto, fazendo a gente se sentir como realmente a gente gostaria e como a gente imaginou um dia se sentir dentro de um motorhome. Estamos bem adaptados e estamos indo viajar. Valeu! Até o próximo vídeo!